Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NSoccer, um vídeo sobre Kimmich. Kimmich, o grande jogador da seleção alemã na Copa do Mundo. A Alemanha que não entra exatamente como uma das favoritas, não está exatamente no melhor momento, mas sempre é uma grande seleção e conta com grandes jogadores ali. E um deles, talvez o principal deles dessa geração, seja justamente o Kimmich. E antes da gente ir para o vídeo, vou pedir aquilo de sempre para vocês. Curtida no vídeo. Vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo. Pô, Iago, tive dúvida nas últimas análises ou tive dúvida nessa do Kimmich. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Sempre muito legal. Para além das dúvidas, sugestões para o canal ao longo da Copa do Mundo ou para depois também de temas. Sempre muito bem-vindo. Fez a curtida, fez o comentário, compartilha com o máximo possível de gente. Compartilhou? Poxa, te agradeço demais e também te peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda que o YouTube também faça esse processo de divulgação, porque ele entende que você está gostando do conteúdo, tá? Fazendo todo esse processo. Por isso que é muito importante. Conto com a tua ajuda, combinado? Então, vamos para a vinheta e na volta, mais Kimmich, mais seleção da Alemanha aqui no NSoccer. De volta, pessoal, já com o Kimmich na tela para vocês. E a gente vai começar organizando as ideias e principalmente organizando a situação ali na Copa do Mundo. Eu estou gravando isso no dia 19, então assim, não começou a Copa ainda, mas a gente vai dar uma olhada no grupo. O grupo da Alemanha, que é o grupo, vamos comentar aqui, grupo E, conta com Espanha, Costa Rica e também Japão, além, obviamente, da Alemanha, tá? E como que a gente vai fazer análise desse jogador? Como que a gente vai fazer análise do Kimmich? A gente vai olhar pelas competências essenciais. Então, a gente vai olhar sobre 3 diferentes perspectivas. Relação com a bola, comunicação na ação, estruturação do espaço. E, principalmente, a gente vai entender que as ações são pertencentes ao jogo. Tá? Então, não vamos olhar ações técnicas ou ações que sejam só de relação com a bola ou só de estruturação do espaço. Não. A gente vai olhar dentro do mesmo cenário diferentes perspectivas, diferentes características dessa ação, tá bom? Então, a gente vai olhar e vai observar cada um do que a gente pode dar foco naquele momento, naquela ação do jogo, beleza? Então, vamos olhar a relação com a bola do Kimmich, que obviamente é muito boa, né? A gente está olhando para um jogador de muita qualidade com relação com a bola, um jogador que vai se destacar basicamente em vários momentos. Então, ele é um jogador que pode atuar tanto de meia central como um volante, até mesmo como lateral direito, né? Então, assim, ele atua nas 3 posições muito bem, muito bem. E ele vai se destacar, obviamente, aí um pouco mais pela lateral direita, vai se destacar atuando principalmente como um grande passador, como um cara que vai fazer com que a equipe vá girando essa bola e vá construindo a jogada de maneira mais efetiva. Então, ele é um cara que tem um passe muito bom, muito bom. Ele é um cara que não vai ser um cara muito do drible, mas ele vai ser um cara que vai organizar a jogada. Tá? Então, a organização da jogada, provavelmente da Alemanha, passe por ele e pelo Gundogan, ali como dupla de meias centrais. Tá? E nesse cenário onde você tem essa dupla de meias centrais, você permite que haja uma variação, né, de chegada mais à frente entre ele e o Gundogan. E ele, para além desses passes, também apresenta uma excelente finalização. Tá? Não vai ser a característica principal dele, não vai buscar sempre isso, mas ele tem, dentro das características dele, uma excelente finalização e um excepcional passe. Então, ele é o cara que vai organizar toda a jogada, e aí vocês podem ver algumas características que a gente vem falando ao longo do canal e vai se destacando, né, com naturalidade, que é justamente a capacidade dele estando no meio campo, né, dele estando ali naquela função, dele ser um cara que vai ser um facilitador. Então, as ações dele, principalmente ali nesse momento, elas vão colocar o jogador sequente em uma situação mais confortável. Né? Ele é um jogador que vai conseguir, numa situação dessa, colocar o jogador em uma vantagem. Óbvio, vai depender do jogador que vai receber essa bola também. Né? Mas ele vai conseguir, nesse momento, limpar o jogo, né? Conseguir uma relação com a bola onde ele vai conseguir colocar o jogador em uma situação mais favorável, né? Seja progredindo
ou seja, pelo menos tendo uma tranquilidade, ou seja, uma situação onde você tenha menor pressão. E isso é muito importante, porque você vai facilitando as transições, você vai facilitando essa transformação de um passe em outro, de um passe em uma finalização, de um passe em uma condução, mas uma condução já em direção ao gol. Isso vai facilitando o jogar da equipe, beleza? Então, a gente pode olhar a relação dele com a bola dessa forma. No momento de defesa, ele é um jogador muito bom, principalmente de interceptação. E também o desarme dele, apesar de ser bom, não é a característica principal, mas principalmente essa interceptação. Ele tem uma leitura muito boa da jogada e ele tem um excelente posicionamento, que a gente vai falar tudo isso mais à frente, mas obviamente passa também pela relação com a bola e pela expectativa, pela forma como ele se posiciona para poder ou iniciar a sequência ofensiva ou, de fato, dar sequência à ação, à jogada, ao ataque que está acontecendo. Então, ele é um jogador muito bom nesse sentido e vale muito a pena prestar atenção. Talvez ele passe longe dos grandes highlights da partida, né? Que você vai ter outros jogadores, como o caso até mesmo do próprio Sané que está na imagem, jogadores que vão aparecer, o Miller, por exemplo, jogadores mais de realização de gols, de realização de jogadas que sejam de mais highlight para a TV, né? Que sejam de mais interesse para a TV. Mas você vai ter um grande jogador ali que vale a pena prestar atenção ao longo dos 90 minutos, tá? Feito essa parte, vamos para a estruturação do espaço. O Kimmich vai atuar muito bem nos três setores do campo, né? E também atua muito bem em dois dos corredores, né? Seja mais à direita como lateral ou mais centralizado como meio. Ele vai ter uma atuação provavelmente na seleção mais centralizado, né? Ele com o Gundogan ali de dupla como meias centrais. E justamente essa capacidade que ele tem de estruturar o espaço ali permite com que ele tenha mais campo de jogo para poder variar suas ações, para explorar melhor o espaço. Então, essa parte de exploração espacial parte justamente para onde ele consegue direcionar essa bola, né? Seja numa bola mais longa ou em bolas mais curtas também na saída de jogo, né? Então, ele consegue fazer esse direcionamento justamente podendo explorar. E estando mais ao meio campo, ele consegue de fato poder explorar isso de uma maneira mais vantajosa para a equipe. E aí, claro, depende muito da qualidade da sequência. Mas ele faz muito bem essa exploração espacial, justamente encontrando espaço e tendo mais opções. Ele posicionado mais à direita, obviamente, vai ter menos opções, né? O lado esquerdo vai estar muito distante. E aí, óbvio, por mais que você faça as inversões, são ações mais difíceis de realizar, justamente pela distância. Estando no meio, ele está mais bem posicionado para poder distribuir essa bola e poder organizar a equipe da Alemanha. Então, ele vai atuar nos três setores, defesa, meio e ataque, né? Na saída de jogo até a finalização ele pode atuar, mas ele vai ter um destaque maior, um pouco mais na parte de defesa e um pouco mais na altura do meio campo, tá? Iago, ele nunca vai poder atuar de maneira diferente? Claro que vai, né? Mas ele vai ter maior nível, maior incidência de atuação nesses setores e também como vai ter maior incidência no corredor central do campo, tá? E aí basicamente você pega só a linha da área e vai puxando, né? A linha lateral da área vai puxando e aí você tem o corredor central formado entre as duas linhas da área, entre uma e outra, tá bom? Olhando tudo isso, né? Olhando todo esse cenário, outro ponto que a gente pode colocar na estruturação do espaço é justamente a capacidade dele de leitura de jogo e posicionamento adequado para interferir na interceptação. Então ele se posiciona muito bem entre o passador da equipe adversária e o próximo jogador, o cara que ia receber essa bola. Ele se posicionando tão bem assim, ele permite com que a equipe recupere muitas vezes a bola através dessa interceptação ou de ações de pressão mais tranquilas para ele, né? E como que a gente pode observar isso? Nas ações de desarme que ele está fazendo, a maioria das vezes são jogadores onde o jogador vai receber essa bola e não vai encontrar tranquilidade em recebê-la. Ou seja, ele vai dominar e vai dominar ou mal ou vai dominar já pressionado. E aí ele consegue fazer um desarme, ou seja, ele tem uma leitura muito boa desse adversário e da distância que ele precisa ter para gerar essa pressão ou para interceptar essa bola. Então ele consegue ter uma leitura muito boa nesse sentido. E é claro, olhando para a comunicação na ação, olhando para a forma como ele vai interagir com os companheiros adversários, essa leitura que a gente falou agora há pouco na defesa faz com que ele tenha uma leitura muito boa do adversário, o que dificulta
o adversário a se comunicar bem dentro da própria equipe. Então, se você tem jogadores que vão ter uma dificuldade de passe, por exemplo, uma dificuldade de conseguir ações que vão possibilitar que a equipe vá mantendo a posse, o Kimmich vai recuperar muitas vezes essa posse e vai dar sequência, tá? Então, é um jogador muito bom nesse sentido. O desarme dele sempre ou na maioria das vezes, vai acabar dando uma sequência ofensiva para a equipe da Alemanha. E a interceptação dele, obviamente, como é muito boa, vai trazer para a gente uma reflexão sobre a capacidade que ele tem de posicionamento adequado, mas principalmente de leitura da próxima ação, né? Ele entende nesse posicionamento qual é a ação de passe, qual é a sequência que as coisas vão ocorrer, tá? E se a gente for olhar essa comunicação na ação com os próprios companheiros, lembra que a gente falou agora da estruturação do espaço, dele conseguir explorar muito bem os espaços, os corredores, os setores? Então, o Kimmich vai facilitar, ele é um facilitador. Então, ele é um grande meia central, um cara que dá uma facilidade para a equipe jogar, faz com que a equipe gire muito bem essa bola e, principalmente, em bolas mais longas, né, ele faz com que a equipe explore muito bem esse espaço. Explorando muito bem esse espaço, você coloca jogadores como o Sané, por exemplo, ou como o próprio Thomas Müller, o próprio Gundogan, que explora muito bem espaço também, né, em velocidade, chega um pouco mais à frente. Você coloca esses jogadores em situação mais favoráveis para as próprias características. E isso é fundamental. É fundamental que eles consigam situações onde eles possam explorar o espaço de maneira adequada. E o Kimmich é um facilitador nesse sentido, né? Tanto pela capacidade que ele vai ter desse giro, desse 1 contra 1, né? Não vai ser um grande drible, mas ele vai ter essa capacidade de utilizar o corpo para poder fazer esse giro e levar vantagem, seja também pelas bolas que ele vai conseguir trazer para a equipe e, obviamente, trazendo essa bola para a equipe, ele vai conseguir muito efetivamente fazer diferença nas transições e na construção da jogada. E fazendo diferença na transição, na construção da jogada, você consegue, de fato, colocar uma vantagem para a sua equipe e uma desvantagem para a equipe adversária. Tá? Último destaque, bola parada, ele também é muito bom. Tá? Ele já tem alguns gols de falta, não é a principal habilidade dele, mas ele tem alguns gols de falta. E principalmente essa bola cruzada para a área, né? Seja através do escanteio ou de faltas mais à lateral, ele também tem facilidade, então ele organiza muito bem a equipe também nesse sentido, que ele consegue ter essa habilidade, e aí, obviamente, de novo, isso tudo de ter uma jogada boa de bola parada está relacionado às 3 competências. Está relacionado a entender o companheiro e o adversário na comunicação na ação, está relacionado, obviamente, à forma como ele vai se relacionar com a bola, como ele vai realizar a ação, e também está relacionado com a estruturação do espaço, onde ocorreu a falta e aonde ele consegue fazer com que a bola vá em uma situação favorável para a própria equipe. Então é um jogador muito completo e vale muito a pena o destaque e prestar atenção ao longo da Copa do Mundo, justamente nesse jogador que vai ter uma capacidade de organizar o meio-campo da equipe alemã. Beleza? Esse foi o NS Soccer de hoje, de análise da Copa do Mundo, do Kimmich. Espero muito que você tenha gostado. Deixe aqui no comentário a tua opinião, tá? Sempre muito importante. Para além disso, peço que você deixe a curtida, também compartilhe com o máximo possível de gente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. O canal é novo e o YouTube dificulta a notificação. Por favor, ativando o sininho, você recebe aqui na parte de cima uma notificação que chegou vídeo novo do NS Soccer a cada dia, tá? Sempre vídeo ao longo da Copa do Mundo às 9 horas da manhã, tá? Um pouquinho antes do segundo jogo ali, ou até mesmo nas fases finais já um pouco mais avançado, sempre vídeo ali às 9, depois da Copa do Mundo a gente retorna ao horário normal às 10, mas, por favor, veja, venha aqui acompanhar, mesmo que não ative a notificação, venha aqui frequentar esse canal várias vezes, porque sempre vai ter conteúdo novo para você aí do outro lado. Combinado? Então, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e valeu!